Olá pessoal, hoje estamos com o artesão Mauro Tavares no Atacadão do Artesanato MDF apresentando o novo produto da Gato Preto, a porcelana líquida. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, isso mesmo, hoje eu vou apresentar aqui a porcelana líquida e vou dar também uma dica sensacional. As pessoas já sabem que a porcelana líquida é bicomponente, né? Você tem que misturar. Então, após misturado, você tem de 3 a 6 horas para utilizar todo o conteúdo. Mas hoje, no final desse vídeo aqui, eu vou dar uma dica para você sensacional que você vai poder utilizar a porcelana mesmo após 5 dias. Bom, aqui eu vou fazer essa peça aqui, Love, né? Que é uma peça de MDF. Então, Gessiane, ó, por exemplo, uma pessoa que nunca fez, nunca pintou, consegue fazer tranquilamente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa lixar. Olha isso daqui como é áspero. Isso aqui é cortado na halter. Veja como é áspero. Normalmente, para lixar, a gente aplica base para artesanato. Só que a base para artesanato, neste caso aqui, no recorte com halter, não funciona. Você precisa de um primer corretivo. O primer corretivo, você vai fazer assim. Você vai misturar base para artesanato com pasta para modelagem. A pasta para modelagem, ela é desenvolvida para fazer textura. Não dá pra vir já misturado? Não, são produtos diferentes, né? Então já não vem misturado. Então, você vai transformar essa mistura, fazendo essa mistura você vai desenvolver um primer corretivo, ok? É um primer que vai primeiro, corretivo porque ele corrige superfícies muito ásperas. Então vamos misturar aqui, ó. Base com pasta para modelagem. É super fácil de fazer isso aqui, ó. Então a base para artesanato aqui, Gisele, ela vai ganhar mais corpo. Então você consegue corrigir, ó. Corrigir. Você vai fazer essa aplicação aqui. Aguarda mais ou menos aí de 30 a 40 minutos, dependendo da temperatura. E depois é só lixar. Vai ficar bem lisinho. Mauro, como que você fez para chegar nessa etapa? Bom, aqui você já viu aqui que eu tenho o passo a passo pronto, né? Então, após o primer corretivo secar, eu lixo e aplico base para artesanato na peça toda. Assim, por exemplo, ó, vou mostrar aqui, aplicar essa base aqui em tudo. Inclusive a base para artesanato eu preciso reaplicar aqui, porque essa parte aqui fica porosa, então eu tenho que aplicar base para artesanato em tudo. Feito isso, eu trabalho com essa tinta aqui, ó, Multidecor, que é uma tinta que tem brilho, né, que você vai conseguir esse aspecto aqui, inclusive nessa parte aqui, ó. Veja como ficou. Ó, ficou brilhante, tá vendo? E agora eu vou aplicar porcelana. E a porcelana líquida eu não vou aplicar nessa parte aqui. Não há necessidade. Se quiser, pode também, com pincel, né? Então eu vou aplicar na parte de cima. Vai ficar mais brilhante com aspecto de porcelana. Mas eu vou aplicar só na parte plana, ok? Então aqui, ó, nós vamos misturar aqui a porcelana líquida. Aqui, por exemplo, tem aqui o catalisador, que é um endurecedor. Pode abrir para mim, por favor. E a porcelana líquida. E qual a quantidade que dá para fazer a mistura? A porcelana é assim, ó. Ela vem 50 ml de porcelana mais 18 ml de endurecedor, que é o catalisador. Então já vem pronto para você misturar todo o conteúdo, né? Como eu te disse, após a mistura você tem de 3 a 6 horas para utilizar, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui um truque que vocês vão poder utilizar a porcelana mesmo após a mistura, 5 dias após. Você ganha 5 dias para utilizar. E assim você não perde todo o conteúdo, né? Se você vai fazer uma peça só, vai sobrar muita porcelana. Ela rende muito. Então vamos colocar aqui todo o conteúdo. Se eu quiser misturar só metade, dá também? Você pode misturar só metade. Por exemplo, se esse aqui é 50 ml, você pode pegar 25 ml, esse aqui é 18, você vai pegar 9 ml. O que você não misturou, você pode guardar. E o que você misturou, você tem aí as 3 horas para utilizar. Dá para fazer isso. Então mistura aqui, ó, com um palito ou com o cabo do pincel, você pode misturar. Mistura bem os dois componentes.
quanto tempo, tem um tempo ideal, exato, para misturar, para você ver que já está pronto para pintar? Ó, todas as recomendações, né, as dicas de como faz, estão na bula, né, dentro da caixinha. É recomendado misturar 5 minutos. Mas 5 minutos assim, ó. Tem que misturar bem aqui nas paredes do frasco, tá vendo? E às vezes a pessoa mistura muito devagar e precisa de mais tempo, né? Então eu recomendo assim, ó. É uma dica minha, tá? Você pode misturar aqui 5 minutos, depois você fecha e agita. Tem produtos que você não pode agitar, né, porque vai dar microbolhas e tal. Esse aqui não tem problema, você pode agitar um pouco. Então mistura aqui. Sem parar. Sem parar. 5 minutos. Você pode usar um palito chato também, um palito de sorvete, que até facilita. Vamos tirar aqui. Eu vou fechar então e agitar, para que a mistura fique a 100%. E já pode aplicar em seguida. Depois que agitou, temperou bem, em seguida já aplica na peça? Não, a gente recomenda deixar descansar, mais ou menos aí de 20 a 30 minutos, que é para o endurecedor começar a reagir. Então, se você aplica e em seguida, não é legal. Então deixa ele agir um pouquinho, de 20 a 30 minutos, aí você já pode aplicar. E a aplicação, você pode fazer, por exemplo, com palito, com o próprio cabo do pincel, depende da superfície, né? Qualquer palito? Qualquer palito. Por exemplo, pincel, você pode usar um pincel macio, um pincel duro, depende de como está, né? Por exemplo, 2 horas depois de misturado, vai estar mais encorpado, então você vai ter que usar um pincel mais duro, pincel de cabo amarelo, né? De cerdas. Neste caso aqui, eu vou fazer para você ver, ó, com um pincel, né? E vou fazer também com o cabo do palito. Então, por exemplo, aqui tem um pincel macio, eu recomendo sempre os pincéis de pelo, para fazer isso, né? Se eu fosse aplicar, por exemplo, aqui nessa lateral aqui, eu aplicaria com pincel uma camada fina, né? Mas eu não vou pintar a lateral, eu vou deixar na multidecor, que tem brilho, né? Que é bonita também. Então já fica com um acabamento. Mas aqui eu posso colocar com o pincel. Nossa, muito fácil, né? Acho que qualquer pessoa em casa dá pra fazer tranquilo. É muito fácil. E você vê aqui, ó, que ela é autonivelante. Tá vendo? Aqui não fica a marca do pincel. O risquinho do pincel some. Né? Isso aqui é uma camada fina, né? Só que neste caso aqui, eu posso aplicar uma camada generosa. E ela vai autonivelar também. Então, por exemplo, quando eu posso aplicar uma camada generosa, eu faço assim, ó. Venho aqui com o cabo do pincel e vou depositando. É importante que a superfície esteja sempre impermeabilizada, né? Neste caso aqui está com base para artesanato, depois a multidecor branca. É só aplicar a porcelana líquida. Veja como nivela. E vai dar um aspecto de porcelana, por isso ela se chama porcelana líquida. Bonito e fácil, viu, pessoal? E qual o tempo para secar? Após a mistura, ela seca em 24 horas. Né? Para eu poder utilizar esse produto, eu tenho aí mais ou menos de 3 a 6 horas, como eu falei. Né? Como eu só vou fazer uma peça, então eu vou usar muito pouco, vai sobrar muito produto. Né? E a tinta, ela tem cheiro forte? Pode usar em casa, qualquer Não, ambiente? essa tinta ela não tem cheiro forte, né? Você pode usar dentro de um apartamento, né? Para imitar efeitos de laqueado, por exemplo. Fica muito, muito acessível, né? Trabalhar com porcelana líquida. Eu, por exemplo, tenho feito muitos trabalhos, eu moro em apartamento, é pequeno, é fechado, né? Não tem odor desagradável. Para criança, normal. Tipo, não vai ter problema nenhum. Todos os produtos sempre com auxílio de um adulto, né? Você vai trabalhar com criança, você tem que trabalhar com um adulto perto, né? Porque um produto é uma tinta, né? Aqui a gente já tem a peça pronta, né? No caso aqui você fez com branco e o fundo rosa, né? Sim, aí tá invertido. Eu apliquei a multidecor rosa, na verdade esse é o pink. E aí apliquei a porcelana branca em cima. E veja que efeito laqueado bonito que dá. Então valoriza a peça, né? Agrega valor. Então você tem um MDF, né? Que é um material fácil de aplicar, de trabalhar com ele. E você transforma nessa linda peça.
aproveitando aqui, né, que a gente está aqui trabalhando com a porcelana líquida, eu vou dar mais uma dica sensacional para as pessoas que estão em casa, para o artesão aí que gosta de facilitar o dia a dia. Então eu tenho aqui essa embalagem, que é do endurecedor, que já acabou, né? Eu coloquei todo o conteúdo aqui. Olha o que eu vou fazer, Giciane. Vamos colocar aqui dentro. E aí você vai me ajudar a fazer aqui, tudo bem? Vamos colocar aqui a porcelana líquida aqui dentro, que já está misturada. Vamos fechar. Aí eu tenho que agitar um pouquinho, porque tem catalisador aqui dentro e precisa ser misturada. Pode devolver um pouquinho, assim, porque se tiver catalisador na ponta, sem misturar, ele vai cair lá dentro, né? E aí aplica assim com o bico aplicador. Coloca aqui. Olha, veja quantas possibilidades eu tenho aqui de trabalhar com porcelana líquida. Depois de seco, fica com aspecto de porcelana, fica duro, fica resistente, fica bonito e não precisa passar verniz. Olha que fácil. Quer experimentar? Olha, pessoal, realmente é muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer isso. Muito bem. E o tempo 24 horas para secagem, daí não corre risco de danificar a peça depois desse tempo. Não, depois de 24 horas vai ficar resistente, né, e duro como porcelana. No começo você falou pra gente que tinha um truque a ser feito, né? Qual é esse truque? Bom, é assim, ó. A porcelana líquida, após misturado, por exemplo, esse aqui eu vou usar para essa peça, né? Então isso aqui eu coloco no congelador, né? Mas isso tem que ter uma certa responsabilidade, né? Você tem que fechar com uma outra embalagem, né? E identificar que é tinta, para não ter nenhum perigo. Você coloca no congelador, você vai ter 5 dias mais ou menos para utilizar esse produto. Então essa é uma dica que muitas pessoas não sabem, porque o fabricante não coloca isso na embalagem, justamente porque aí a pessoa teria que ter uma geladeira para guardar tinta e outra para guardar comida, né? Porque você não pode misturar as duas coisas, né? Mas com responsabilidade você pode fazer isso. Então, essa é uma dica minha, por exemplo, para as pessoas de casa, para o artesão, para facilitar e para economizar mais produto, render muito mais, né? Mas e depois, para reutilizar essa tinta? Depois você tira do congelador, mais ou menos 5 minutos ela já descongela e você já segue aplicando. Já fica normal. Sim. Inclusive, em alguns casos, eu dou uma pré-aquecida na peça e vou aplicando ela com pincel. Ela vai deslizando como um sorvete. Então, essa é uma dica em primeira mão para você aqui do Atacadão do Artesanato MDF. E se você de casa curtiu essas dicas, vai lá no nosso canal e curte nosso vídeo. Curte e compartilhe.